Fala galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo para vocês para passar uma visão que eu tô tendo aqui do mercado. Basicamente, eu tô utilizando aqui a teoria das ondas de Elliott, que eu uso muito nas minhas análises, e a teoria de Wyckoff, né? Richard Wyckoff, que tem uns conceitos muito interessantes. E basicamente, eu tô fazendo uma análise mais macro aqui no semanal que eu tô, para a gente ver o que, que o ativo tende a fazer nos próximas semanas, próximos meses, né? A gente está numa grande tendência de baixa, nítida no semanal mesmo, a gente vê no gráfico mensal também a gente entrou numa tendência de baixa. No 4 horas você joga lá, você vê uma tendência enorme de baixa, com muita força vendedora e muita pouca demanda, né? O preço relutante em subir, com bastante força na queda, né? Clássico de tendência de baixa. E aqui basicamente a gente está nessa estrutura de Wyckoff aqui, onde a gente teve, eu coloquei os nomezinhos para facilitar aqui, para ficar legal também, porque tá bem bonito, tá bem bacana. Aqui a gente teve um teste preliminar, né? A gente teve uma tentativa de parada que é esse PSY. A tendência começou a cansar, né? A gente começou a ter indícios de uma tendência cansada, a gente começou a parar aqui a tendência. Tivemos mais uma impulsão, tivemos um buying clímax, por mais que a gente não tenha aqui um grande volume indicando de fato um clímax, a gente teve aqui indícios de uma tendência cansada, a tendência realmente parou ali, né? Tanto que depois a gente começou toda essa lateralização, então foi o momento de parada da tendência, então eu considerei isso aqui como um buying clímax de Wyckoff, não necessariamente é um clímax de compra, né? Porque isso é característico quando a gente tem uma vela bem ampla, com um volume extraordinário, maior que todos, né? Ali, com uma média muito acima. Então isso seria um clímax de fato. Mas aqui a gente tem sim um buying clímax, a tendência cansou aqui, a tendência parou aqui, a gente começou numa lateralização. Então eu considerei. Aqui a gente tem um AR, né, um rally automático, o preço desce com força, desceu com bastante volume, forte. Aqui, esse volume muito forte aqui tem muita relação com compras que entrou aqui nessa região, tá vendo? A gente teve uma retração bacana. Depois a gente tem um Vzinho, que é nada mais do que esse teste acima aqui um pouco, tá vendo como rompeu um pouco, capturou um pouco dessa liquidez nessa região. Muita gente entrando comprado aqui, achando que ia para a lua, né? A gente está aqui no topo histórico e o mercado veio caindo novamente, mas basicamente a gente está nessa estrutura que pode ser ou uma distribuição ou uma reacumulação. Na minha opinião, a gente pode estar diante de uma reacumulação. Essa a análise que eu quero mostrar para vocês que eu fiz aqui. E se a gente estiver de fato diante de uma reacumulação, a gente tem um potencial de alta para os próximos anos, né? Meses e anos, talvez ano que vem, talvez 2024, realmente muito grande, um potencial de alta bem bacana, porque aqui, na minha visão, a gente pode estar diante de um spring. Então, basicamente, eu tinha feito, vou explicar para vocês tudo direitinho, basicamente eu tinha feito uma análise anterior, antigamente, há um tempo atrás, né, na verdade, onde eu estava enxergando isso aqui como uma onda 1, isso aqui como uma 2 complexa, é uma onda mais complexa, não é uma onda simples. Então, uma onda 2 corretiva complexa, uma onda 3 aqui em cima, estendida, uma onda 4 simples, seguindo o princípio da alternância, onde a gente tem uma 4 simples e uma 2 complexa, certinho na contagem de Elliott, e aqui uma 5 um pouco truncada, né? Uma onda truncada, uma onda 5 truncada, ela acontece basicamente quando a gente não consegue romper a onda 3 direito. Aqui até rompeu um pouquinho, quando às vezes uma onda truncada, a 5 ela nem consegue nem chegar para romper mesmo a 3, ela termina antes ali, por conta da força vendedora entrando. Então a gente tem essa onda 5 meio truncada, aqui não foi tão truncada assim, mas isso aqui está bem interessante por conta dessa divergência enorme que a gente tem aqui no RSI, maravilhosa, onde a gente tem essa divergência, olha só, basicamente a divergência no RSI é isso aqui. A gente tem o preço renovando máxima, que de fato a gente renovou, foi muito pouco, mas a gente renovou máxima e o RSI não acompanhou, olha só. O RSI não acompanhou nada. A gente teve uma divergência enorme aqui, gigante, dando veracidade a essa contagem, né, de onda 3 para 5, a gente tende a ter divergência no RSI. Então, basicamente, a gente teve essa divergência aqui, dando veracidade a essa contagem, e aqui a gente teria iniciado
um ABC corretivo, tá bem bonito também. E a tendência aqui é começarmos um movimento de tendência para cima novamente, 1, 2, 3, 4, 5 em alta, né? Segundo o Elliott, após um ciclo completo, a gente inicia outro. Então, após o ABC corretivo, a gente começa 1, 2, 3 e vai subindo. Porém, essa análise aqui, como eu falei, eu tinha feito ela há um bom tempo atrás. Agora eu já estou enxergando isso aqui com uma outra possibilidade, onde a gente pode estar aqui diante de uma onda 1 da mesma forma, uma onda 2, uma onda 3, para uma 4 lateral e uma 5 lá em cima. E isso aqui, então, no caso, seria uma reacumulação do preço, ou até mesmo uma distribuição, mas com uma ótima oportunidade da gente enxergar isso aqui como uma reacumulação. Porque a gente sempre atua a partir do último abalo. Então, o que é o abalo? O abalo nada mais é, galera, do que isso aqui, olha só. O abalo é isso aqui, a gente tem muito dinheiro nessas regiões de resistência do preço, tá vendo? Aqui o preço bate e ele sobe. Então, muita gente entra quando o preço bate aqui de novo. Então, a galera fica esperando o preço chegar nessa linha aqui, nesse retângulo, para comprar, porque o preço bate ali e ele sobe. Então, a galera coloca os seus stops aqui embaixo e entra comprado. O que o preço faz? Ele rompe essa região, faz esse movimento de spring, que chama, que é essa captura de liquidez. Então, basicamente, a gente vem aqui, rompe essa região, captura todos esses stops que estão aqui posicionados, pegando toda essa liquidez, o mercado volta a subir. Muita gente acha que ele vai fazer um pullbackzinho de baixa aqui, muita gente entra vendido aqui ainda, inclusive muitos desses que entram vendidos são os próprios que entraram comprados aqui, foram estopados e estão achando que agora o mercado vai derreter, vai fazer esse pullback e vai cair. E aí a galera entra vendido aqui ainda, o preço até ameaça às vezes cair, e ele sobe de novo, entra para dentro da estrutura, faz um throwback aqui, né, que seria esse pullback de alta, e aí ele começa um movimento tendencial e ele sobe, rompe as máximas. Então, aqui a gente está atuando a partir do último abalo. O abalo seria esse spring, seria essa captura de liquidez. Se a gente chegar aqui em cima, romper isso aqui, e o preço não se sustentar nessa região, porque de fato a gente vai ter muita resistência aqui, 80 mil dólares, 90, 100 mil dólares, a gente pode ver o preço como? Caindo, voltando a testar essas regiões aqui, né, de topo, e caso ele entre aqui para dentro de novo, teste, não consegue ficar acima, venha para dentro da região novamente, a gente pode estar diante de um uptrush, aí já seria uma distribuição. Aí a gente já atua mais para o lado vendido, porque a gente está entendendo que esse foi o último abalo, né? Essa captura de liquidez é o abalo, e a gente sempre atua a partir do último abalo numa estrutura de Wyckoff. Então teria um movimento de baixa. Porém, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é essa possibilidade de alta que a gente tem aqui. Na minha opinião, a gente vai capturar mais liquidez mais abaixo. Aqui a gente tem, se a gente traçar um volume profile dessa região aqui, basicamente, ó, que eu tinha traçado, a gente encontra aqui uma regiãozinha de bastante volume, tá vendo? Tem muito volume nessa região de 19 mil dólares, 20 mil dólares aqui, ó, uma região bem bacana. Então a gente pode ver o preço indo buscar essa região, vindo buscar essa liquidez presente aqui nessa região. Quando a gente tem muito volume nessas regiões de volume profile, né, que é esse volume vertical, a gente tem bons negócios nessa região. Então os compradores e os vendedores, né, os grandes operadores e tudo mais, eles entendem que aqui é uma ótima região para negócio, né? Aqui a gente tem um acordo, aqui a gente entra em equilíbrio. Aqui a gente compra e vende com facilidade. Então o preço tende a buscar essas regiões de grande volume, né? Desse volume vertical que eu digo. Então por isso que essas regiões, a POC aqui embaixo, então é uma região maravilhosa, mas aqui a gente já está falando de 10 mil dólares. É improvável o preço conseguir chegar nessas regiões, porque muita gente vai comprando, né? O preço vai caindo, a galera vai enchendo a patinha, né? A galera vai comprando bastante. Então é improvável chegar tão abaixo assim, pode chegar, mas é improvável. Mas aqui na região de 20 mil dólares é bem possível, porém tem que cair bastante também. Mas aqui a gente está tendo indícios de que pode acontecer isso de fato, porque aqui a gente tem um volume crescente nessa queda. Olha aqui,
gente tem uma queda, o volume está crescente, deixa eu só apagar aqui para vocês. Volume crescente aqui, e olha só, olha só como é que a gente está tendo absorções. O volume, na hora que sobe, a gente tem barras de alta completamente absorvidas pelos vendedores. Então, a gente está mostrando realmente força na venda, né? A gente está diante de uma tendência de baixa, então nada mais justo, né? Mas realmente a gente não está tendo impulsos de alta nenhum, muito fraco. Então, que a gente pode vir buscar romper esse fundo e vir numa região mais abaixo aqui, sim, com certeza que a gente tem uma regiãozinha de bastante volume também, 23 mil dólares, 24, essa região aqui é bem provável mesmo do preço buscar e fazer esse movimento. Então a gente pode estar diante de uma reacumulação, era isso que eu queria passar para vocês. Eu utilizei aqui as ondas de Elliott e Richard Wyckoff, que são as teorias do mercado que para mim são incríveis. Aqui a gente pode até traçar um canalzinho, olha só, vai ficar bem bacana, que eu ainda não tinha traçado, mas é porque realmente a gente não tem a onda 4 concluída, mas se a gente deduzir aqui, né, que ela pode vir mais ou menos até aqui assim, para um spring, né? Um spring ele não vai capturar tanta liquidez, não vai cair tanto. Se cair muito, já desconfigura um pouco essa ideia do spring. Jogando lá na 3, tá vendo? A gente encontra aqui umas regiões bem bacanas. O meio do canal em 80 mil dólares, mais ou menos, tá vendo? Essa região de 77, 80 mil dólares, ou lá em cima em 150 mil dólares, por aí. Então, basicamente essa análise, gráfico semanal, macro. Vamos ver o que vai rolar aí. Tamo junto, galera. Muito obrigado por assistirem aí.